Olá pessoal, tudo bem? Então hoje aqui eu vim receber uma amiga muito especial, a doutora Mariane Yui. Obrigado por ter vindo, doutora. A doutora Mariane Yui, ela é otorrinolaringologista, especialista em tratamento de pacientes com apneia do sono. Ela é coordenadora do serviço de endoscopia do sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E ela é uma parceira nossa que a gente tem aqui em tratamento dos pacientes com esse tipo de condição e que hoje a gente vai falar um pouco de como que a gente aborda de forma multidisciplinar esses casos. Então, doutora Mariane, como você, como otorrinolaringologista, define um paciente com apneia obstrutiva do sono? Como que você esclarece isso para um paciente que ele possui essa condição? Cadu, primeiro quero te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, o paciente que tem apneia obstrutiva do sono geralmente chega ou porque ele percebe uma redução da qualidade de vida, né? Ou porque tem alguém reclamando do ronco, né? Na maior parte das vezes é isso que acontece. Mas ele também pode chegar referenciado por outros colegas, porque existem algumas doenças que são mais associadas à apneia, por exemplo, uma hipertensão refratária, um paciente com arritmia, são condições que exigem uma investigação a respeito do sono e muitas vezes o paciente não tem essa consciência de que ele pode ter um problema e acaba descobrindo de forma indireta. Então, o paciente que chega para mim, ele chega dessa forma, né? E para a gente fazer o diagnóstico de apneia do sono, a gente precisa de um dado objetivo, né? Por enquanto, o que nós temos de recursos são as polissonografias e as suas variações, né? A gente tem de diferentes tipos de exames com complexidades diferentes, mas a gente precisa desse índice, dessa análise, que é o índice de distúrbio respiratório do sono e o IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, para realmente conseguir fechar o diagnóstico. Então a gente tem um diagnóstico clínico, muitas vezes subjetivo, né, que é com as queixas que o paciente nos traz, né, e um exame objetivo, que é muitas vezes o que a gente usa para poder mostrar de fato quão afetado esse paciente está e poder muitas vezes ajudar com isso, definir o tratamento dele, justificar eventualmente isso para uma cirurgia ou, né, para um tratamento clínico junto ao plano de saúde. Mas quando você falou uma coisa que me chamou a atenção em relação à perda da qualidade de vida do paciente, né? Então isso é uma questão subjetiva, mas eu também observo aqui no consultório que acho que é o principal fator que faz esse paciente nos procurar, né? Então a gente nota aquela sonolência diurna, né? O ronco, como você falou, é uma questão importante, muitas vezes o parceiro relata isso, mas não necessariamente o ronco ele é um sinal de obstrução, é um dos sinais que a gente tem que ficar atento. Depois eu até queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas aquela sonolência diurna e a baixa produtividade desse paciente é algo que normalmente faz ele procurar, né? Sim. Só que a gente, pelo menos eu acho uma questão muito importante a gente esclarecer isso até nesse vídeo. Porque com a rotina que as pessoas têm hoje, qual adulto que trabalha, que cuida de uma família ou não, enfim, que tem as suas coisas, não fica cansado. É verdade. Às vezes esse cansaço ele é confundido com a rotina, né? Com o excesso de trabalho. Por isso que eu acho que é importante a gente falar, porque tem que investigar, porque isso é um problema sério, né? Como você falou, pode causar hipertensão, pode sobrecarregar o coração, afeta muito a produtividade desse paciente durante o dia, né? Eu acho que uma métrica que o próprio paciente pode, né, avaliar para ver se esse cansaço é da rotina ou se é uma questão de sono, é ele ver como que ele se sente quando ele acorda. Se ele dormir por tempo adequado, né, pelo número de horas que seria o adequado para ele. Ele acorda descansado? Ele acorda se sentindo bem disposto, né? Se a resposta é não, pode ser que tenha algum problema com o sono. Isso merece uma investigação. Mas outra coisa que é importante da gente ressaltar aqui é que não existe uma correlação tão clara entre a gravidade da apneia e os sintomas, né? Existem pessoas com apneias gravíssimas e que são oligossintomáticas ou completamente assintomáticas, inclusive em relação ao ronco, e existem pessoas que têm quadros muito leves e são extremamente sintomáticas, ficam muito cansadas, apresentam uma irritabilidade durante o dia, então nem sempre o sintoma é o parâmetro da gravidade da apneia, e a gente precisa realmente de um exame objetivo para dar o diagnóstico. Ótimo, excelente ponto que você falou. Em relação, que você tinha até começado a tocar no ponto, em relação às formas de diagnosticar, eu acho que muitas vezes o paciente precisa de uma avaliação multidisciplinar, né? Mas para você hoje, o paciente que tem sinais clínicos que te direcionam a pensar que esse paciente tem uma apneia obstrutiva do sono, o que você busca de exames para tentar objetivar o diagnóstico clínico dele?
Certo. Bom, primeiro, a clínica do paciente, o relato dele já levanta um alerta, né? O exame físico também, acho que a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas esse paciente, ele precisa fazer uma polissonografia. Nós temos 4 tipos de exames disponíveis atualmente. A gente tem as polissonografias completas, né? Tipo 1 e tipo 2, o que vai diferir uma da outra é o local de realização de exame e a monitorização com vídeo. Depois nós temos os exames, a poligrafia, né? Ou polissonografia tipo 3, que é um exame domiciliar que avalia a respiração e saturação de oxigênio, frequência cardíaca. E nós temos um outro exame que é a polissonografia tipo 4, que avalia a oximetria noturna. A sensibilidade de diagnóstico desses diferentes tipos de exame vai variar de acordo com o número de canais avaliados, né? Então, polissonografias tipo 1 e tipo 2, que são exames mais completos, que tem análise ali de eletroencefalograma, são exames mais sensíveis para fazer o diagnóstico de apneia, mas os outros exames, eles têm o seu papel, são super importantes, poderiam ser mais aplicados no dia a dia, desde que indicados para as pessoas que realmente fecham os critérios para receber essa indicação, porque como são exames que não têm o canal de eletroencefalograma, eles podem subestimar índices de apneia e acabar não fechando o diagnóstico em pacientes que têm quadros mais leves, né? Então, o ideal seria que a gente no consultório fizesse essa triagem para direcionar o paciente. E aquele paciente que tem um exame físico altamente sugestivo de apneia obstrutiva do sono, associado a queixas, né, como sonolência, ronco, apneia presenciada, esses pacientes com alta probabilidade pré-teste são os pacientes que vão se beneficiar mais desses exames tipo 3 ou tipo 4. Sim. E depois eu queria também te perguntar, doutora Mariane, o que você busca, por exemplo, na sua análise clínica, tirando, né, a análise da nasofibroscopia que você faz, da polissonografia, o que você busca avaliar nesse paciente como um palato mais estreito, né, uma base de língua um pouquinho maior, um diâmetro cervical, o que você busca clinicamente, ou até mesmo uma tomografia, o que você busca clinicamente encontrar para fechar o seu diagnóstico nesses tipos de paciente? Certo. No exame físico do consultório, primeiro, eu vou falar a minha sequência, né? Eu começo avaliando o nariz do paciente, porque esse nariz, ainda que o paciente não tenha queixas de obstrução, um nariz mais estreito, com uma insuficiência de válvula nasal, eu sei que isso é algo que vai impactar no tratamento tanto clínico quanto cirúrgico, né? Depois, na avaliação ali da cavidade oral, é importante a gente avaliar o tamanho das amígdalas, o tamanho da língua, o tamanho ali, o diâmetro da maxila, a relação da língua com a maxila, será que essa língua tá cabendo ali naquela maxila, né? Qual que é o comprimento do palato, qual que é a tonicidade do palato mole, se é um paciente que consegue contrair, né? Eu presto muita atenção no assoalho da boca também, se tem ali uma hipotonia importante, porque se houver um paciente que potencialmente pode ter ali uma piora quando ele deita de barriga para cima, né? Também acho importante avaliar a oclusão do paciente. Será que se o paciente tem uma mordida cruzada, já visualizando ali se eu vou precisar encaminhar o paciente para um bucomaxilo, né? E avalio mobilidade de mandíbula. Circunferência cervical também, né? Mas esses exames, esse exame físico todo, ele vai fazer sentido em conjunto com os outros exames que a gente vai realizar, com a polissonografia e eventualmente com a sonoendoscopia, que é um exame super rico, assim, mas que eu também não acho que tenha que ser indicado para todos os pacientes, né? Mas principalmente para aqueles pacientes que estão pensando em tratamentos alternativos ao CPAP, principalmente os pacientes que estão considerando opções cirúrgicas. Ótimo. Esse até era um ponto que eu queria tocar agora, porque assim, a gente falar eventualmente para o paciente que está nos escutando agora quais as formas de tratamento clínico, ele, né, como 2 colegas cirurgiões conversando aqui, eles estão achando, não, tudo é cirurgia. E nem todo tratamento ele é cirúrgico, né? Eu, como bucomaxilo, eu acabo realizando somente tratamento cirúrgico. Quando eu acho que esse paciente não tem uma alteração clínica, né, que justifique uma cirurgia, ou os exames objetivos que a gente tinha conversado, não vou ter um benefício de um avanço esquelético, ou eventualmente numa análise tomográfica, eu avalio que esse paciente tem
um comprimento de uma hipofaringe, né, que é um dos achados anatômicos mais comuns em pacientes com apneia obstrutiva do sono, a gente encontra, se eu acho que é relativamente normal, eu prefiro que esse paciente faça um tratamento clínico e normalmente daí é onde eu te encaminho para você poder conduzir, né? Então, para que fique claro aqui, acho que sempre os tratamentos clínicos, quando a gente acha que esse paciente merece, eu gosto muito que você avalie. Eu queria que você, de repente, falasse um pouco sobre que formas você considera tratar clinicamente para não levar esse paciente para o centro cirúrgico. Bom, eu me considero assim como... Acho que o meu papel como médica é informar o paciente, Sim. né? Então eu quero que o paciente participe de uma escolha consciente e bem informado assim, sobre o tratamento dele. Então, quando eu estou conversando sobre as opções de tratamento, eu gosto de falar para ele quais são as opções existentes na atualidade, o que tem disponível no Brasil, porque tem algumas opções que a gente não tem acesso aqui no Brasil, mas falar para ele qual que é o benefício que ele vai ter com cada opção de tratamento e de dividir com o paciente essa tomada de decisão, porque uma vez que o paciente entende qual é o que ele tem, qual é essa doença, né? Qual que é o impacto do tratamento, por que eu estou indicando esse tratamento, é um paciente que vai aderir melhor ao tratamento também. Se a gente pegar ali o que tem na literatura, pacientes que têm apneia moderada ou grave, ou seja, pacientes que têm um índice maior do que 15, né, que seria uma apneia moderada, ou maior do que 30, uma apneia grave, ou pacientes ainda que tenham índices menores, mas que tenham comorbidades mais importantes, esses são pacientes que têm uma indicação formal de uso de CPAP, Sim. que é o aparelho de pressão positiva, que se utiliza durante a noite, só durante o sono, para manter a estabilidade da via aérea. Tem pacientes que não querem usar o CPAP, ou tem pacientes que acabaram utilizando, não tiveram uma boa experiência, e tem aqueles que queriam usar, mas eles não conseguiram utilizar por questões específicas ali. Esse paciente, eu acho que ele precisa saber quais são as outras alternativas, e aí eu converso com ele sobre a chance do aparelho intraoral, quais são as alterações anatômicas que ele apresenta também, que poderiam ser passíveis de correção cirúrgica, ou pelo menos de uma melhoria cirúrgica, né? Nem toda alteração pode ser completamente corrigida. E a gente eu traço um plano de tratamento com o paciente. Se é um paciente que está disposto a fazer um tratamento clínico com o CPAP, esse paciente eu vou encaminhar para o CPAP. Porque o CPAP, apesar da inconveniência do uso, é um tratamento que é altamente efetivo, com praticamente zero comorbidade, nenhum efeito colateral. Assim, tem alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos, mas que são contornáveis, né? Então eu gosto de dar essa oportunidade para o paciente. E só para explicar para o público que está vendo o CPAP, que a gente fala muito do desconforto de usar, ele é basicamente um aparelho, como um rádio-relógio que tinha antigamente, né? Projeta ar sob uma alta pressão, que vai por uma mangueira, né? Como se fosse uma tromba de elefante, e esse aparelho é conectado com a via aérea para que você tenha esse rompimento dessa obstrução que impede que o teu ar chegue no teu pulmão e oxigene você corretamente. Nem todo mundo consegue usar justamente por isso, porque é um aparelho que ele tem aparelhos menos barulhentos, mas ainda tem um certo barulho para utilizar, tem a luz do aparelho que fica ligada também durante a noite, tem o desconforto que aonde você for, você também precisa levar isso, né? Então é sempre uma mala que você vai levar com você, né? O CPAP, acho que a maior inconveniência, todo mundo pergunta, né? Eu tenho que levar se eu viajar? Isso é realmente um grande inconveniente. O paciente que vai usar CPAP, ele precisa passar por um período de adaptação. É muito difícil fazer esse processo sozinho. Então, o ideal é que ele tenha supervisão de uma fisioterapeuta do sono que vai assistir o paciente durante algumas semanas para definir o melhor equipamento, CPAP ou BiPAP, para definir a configuração do aparelho. Essa profissional vai ajudar na escolha das máscaras também, né? É importante que o paciente também tenha a opção de experimentar modelos de máscaras diferentes, porque a anatomia do rosto é diferente, não tem uma máscara que funcione para todo mundo. Precisa se levar em consideração também os hábitos do paciente, né? Se ele
dorme mais de lado, dorme de barriga para cima, se ele se movimenta muito para ajudar na escolha da máscara. E existem realmente aparelhos que são mais barulhentos e a fisioterapeuta ela também ajuda nesse direcionamento, né? De quais aparelhos são mais silenciosos, quais têm as configurações que vão atender melhor aquele paciente. Maravilha. Em qual situação, além do CPAP, você indicaria o aparelho intraoral, que seria uma placa que faz um avanço da mandíbula, no intuito de expandir um pouco a via aérea e permitir que esse paciente respire melhor? Em qual situação você indica isso? Então, via de regra, o paciente que vai ter uma boa resposta ao aparelho intraoral é o paciente que tem uma apneia leve a moderada ou um ronco primário, né? Aquele paciente que ronca, mas não tem o diagnóstico de apneia, que tem uma via aérea favorável, então ele não tem a amígdala não é muito grande, né? Que tem uma boa mobilidade de mandíbula. E aí, dados de polissonografia que podem sugerir um bom prognóstico ao aparelho intraoral, além do índice de apneia, né, é um paciente que tem uma piora da obstrução quando ele deita de barriga para cima. Sim. Então, isso é algo favorável para o aparelho intraoral. E se a gente tiver algum dado de CPAP, de pressão positiva, é aquele paciente que tem um controle da obstrução do índice com pressões mais baixas, geralmente em torno de 8 ali. Esse paciente que opta pelo aparelho intraoral, ou ele tem uma apneia leve, ou ronco primário, ou ele não quer usar o CPAP, né? E aí o aparelho intraoral entra como uma alternativa mais portátil e menos estigmatizante do que o CPAP. E até o desenvolvimento da sonendoscopia, só os pacientes que tinham quadros leves e moderados que realmente eram candidatos. Mas a sonendoscopia mudou esse cenário, porque aquele paciente que tem uma apneia grave, que antes não era candidato ao aparelho intraoral, durante o exame, se na manobra de avanço da mandíbula ele tiver uma boa resposta, desobstruir a via aérea, ainda que ele mantenha algum grau de ronco, é uma opção. E os estudos mostram que os pacientes selecionados dessa forma, ainda que tenham apneias graves, eles geralmente têm uma boa resposta na prática. Maravilha. Isso é excelente saber. Então, você tem mais de uma opção. E, na verdade, são testes, né? O paciente vai passando por um fluxograma. A cirurgia, normalmente, que a gente indica de cara para o paciente que ele é refratário ao tratamento clínico ou ele não deseja realizar o tratamento clínico. Exato. Né? Então, isso que é importante para o paciente que está olhando. Assim, poxa, eu tenho diagnóstico de apneia, eu li que eu preciso fazer uma cirurgia ortognática para resolver o meu problema, ou que eu tenho que fazer uma cirurgia no nariz, ou que eu preciso fazer uma cirurgia no céu da boca. Não. Em alguns casos, você pode sim ainda ser avaliado e tentar um tratamento clínico ainda e observar a melhora. Sim, né? É verdade. E eu acho que quando a gente avalia o paciente, a gente vê que o paciente tem uma grande alteração anatômica, né? Esse é um paciente que vai se beneficiar muito de uma cirurgia. Sim. Então, isso pode ser discutido com o paciente. Você tem uma apneia, você poderia usar o CPAP, mas você tem essas alterações que tem uma alta probabilidade de melhora com a cirurgia. E a gente também falando um pouco sobre pacientes que eventualmente são refratários a esse tratamento com o CPAP, né? Aí a gente tem uma gama, né, de tratamentos cirúrgicos que a gente pode indicar para esse paciente, né? Da nossa clínica, e sempre a gente gosta muito de fazer uma avaliação multidisciplinar para ver se a cirurgia que a gente está indicando, a única cirurgia que a gente está indicando vai ter a melhora, ou se esse paciente precisa de procedimentos adicionais, é a cirurgia ortognática. E isso normalmente é muito bem indicado para pacientes com retrognatismo mandibular, para pacientes com atresia de maxila, onde a gente consegue fazer um ganho transverso dessa maxila, consegue expandir ali a região da hipofaringe desse paciente, melhorando a via aérea dele através de um avanço ósseo, né? Da tua parte, Mariane, o que você acha de cirurgia otorrinolaringológica que estaria bem indicado para esses pacientes que não estivessem atreladas à cirurgia ortognática? E aí eu vou te colocar numa sinuca de bico. Por quê? Todos os pacientes que eu conheço, né, todos os pacientes que eu tenho aqui no consultório que eventualmente fizeram pequenas cirurgias, como, por exemplo, septoplastia, turbinectomia, remoção das amígdalas, eles tiveram resultados insatisfatórios. São pacientes altamente insatisfeitos, né?
E a minha opinião, particularmente, eu acho que um paciente com obstrução nasal, ele é diferente de um paciente que tem uma apneia, que ele para de respirar. Uma obstrução nasal, ela dificilmente vai causar isso, sendo que, claro, isolada, né? Quando que você acha, na sua visão, que estaria indicado realizar uma cirurgia otorrinolaringológica? Por exemplo, no céu da boca, na base da língua, cirurgias na própria cavidade nasal. O que você me diz sobre isso? Foi legal você ter tocado nesse assunto, porque muita gente tem a ideia de que o problema do ronco e da apneia é o nariz, né? E é super comum chegar no consultório uma pessoa que fala, eu quero operar o nariz porque eu ronco. Na verdade, a cirurgia nasal, ela não vai se traduzir numa melhora direta do ronco, né? Ela vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai otimizar o tratamento da apneia, seja com CPAP, com aparelho intraoral ou com cirurgia esquelética ou faríngea, né? Mas não tem um efeito direto no ronco. O ronco e a apneia acontece por um estreitamento da garganta, então é lá que a gente precisa focar, e é isso que a cirurgia esquelética faz e o que a cirurgia faríngea faz. Agora, com relação à indicação da cirurgia faríngea, bom, voltando um pouquinho, cirurgia nasal, quem tem indicação de fazer? Quem é sintomático, tem uma clara obstrução, nasal, né? E quando a gente faz uma avaliação e vê que esse paciente, ainda que pouco sintomático ou assintomático, se ele tem um estreitamento de válvula nasal, se ele tem um desvio de septo, nós estamos considerando tratar esse paciente cirurgicamente, né? Esse paciente ele tem uma maior probabilidade de ter resposta cirúrgica, um sucesso cirúrgico, se o nariz dele estiver funcionando melhor. Então, mesmo que o paciente seja assintomático, nesse contexto ele tem indicação de cirurgia nasal. Agora, de cirurgia faríngea, vai depender da anatomia dele, né? Então, um paciente que tem uma amígdalas grau 3, amígdalas grau 4, medialização de pilar posterior, que tem uma hipertrofia de base de língua, né? Esse é um paciente que pode se beneficiar de uma cirurgia faríngea. Sim. Mas ainda assim, aí entra novamente a endoscopia do sono. Acho importante avaliar quais são esses componentes da obstrução, porque ele pode ter uma hipotonia muito importante. E aí, uma hipotonia de língua, por exemplo, né? Ou de hipofaringe. E essas cirurgias não vão tratar essa hipotonia. Sim. Então, eu acho que a indicação ela tem que ser muito individualizada. Sim. Não tem nada que funcione para todo mundo. Para todo mundo, A gente tem muito, acho que assim, índices de sucesso baseado no que a gente estuda, né, e no que a gente vê na nossa prática clínica, né. Eu particularmente eu acho que a cirurgia esquelética, ela, quando bem indicada para um paciente que tem um retrognatismo importante, um paciente de face curta, né, eu acho difícil de ter um outro tratamento que tenha um resultado cirúrgico melhor. Talvez o CPAP seja algo similar, mas ainda assim eu acho que é inferior. No entanto, eu acho que o paciente de apneia do sono que vai ser submetido à cirurgia ortognática, ele é diferente de todos os demais pacientes que a gente tem aqui. É diferente do paciente que não consegue mastigar, é diferente do paciente que quer fazer uma cirurgia estética, é diferente de todos os outros pacientes. Ele é um paciente que normalmente não reclama de dormência, que pode acontecer uma cirurgia. Ele não tem muita queixa a respeito de eventualmente inchaço, de limitações que essa cirurgia vai trazer para ele. Claro que temporárias. E ele é normalmente um paciente muito grato pela cirurgia que é feita nele, quando, claro, está bem indicada. Mas o que a gente se preocupa muito, um ponto, é o dismorfismo facial, porque normalmente esse tipo de cirurgia está associado com grandes avanços, grandes mudanças, e a chance desse paciente não se reconhecer é muito grande. Por isso que eu acho que os pacientes mais favoráveis são os pacientes que já têm, né, esqueleticamente diagnosticado por você, por mim, que já tem, né, uma deformidade esquelética muito clara. Esse é um excelente indicador. E para o paciente que ele já é normal esqueleticamente, e esses pacientes ainda podem ter apneia de sono, esse é um paciente que a gente tem que trazer para perto, mostrar um planejamento e falar assim, olha, eu consigo avançar até aqui os seus maxilares, a partir daqui você pode começar a ter uma questão de insatisfação estética relacionada à cirurgia, trazer o paciente para perto e deixar ele opinar sobre isso. A quantidade de avanço que vai fazer, será que vai melhorar ou não? Talvez pode não tratar tudo, mas se melhorar de uma apneia
às vezes, severa para uma apneia de leve para moderada, talvez para esse paciente já seja interessante, né? E aí eu falo que assim, o bom é inimigo do ótimo, né? Se esse é um paciente que não usaria o CPAP, que outras opções de tratamento não são viáveis para ele, então, e ele está disposto a fazer essa cirurgia, tá bom, ótimo, tá ótimo. E aí entra a importância do tratamento multidisciplinar, né? Porque a apneia não se trata só com otorrino, só com buco. A fisioterapeuta pode nos ajudar, a fonoaudióloga pode nos ajudar, a terapia miofuncional, né? E aí o paciente... É exatamente isso. E assim, e também falando um pouco das insatisfações, e aí por isso é que eu aprendi, claro, sempre baseado nas nossas queixas, nos nossos tropeços que a gente leva da vida, da necessidade da interdisciplinaridade de avaliação dos pacientes. Porque além da questão estética, que é uma queixa que esse paciente tem quando é submetido a uma cirurgia ortognática, questões funcionais podem agudizar ou que ele esperava às vezes que fossem ser tratados e não foram. Por exemplo, o ronco. Eu deixo muito claro para todo mundo. O ronco não é uma certeza que a nossa cirurgia vai tratar. Eu acho que é uma falácia você prometer para o paciente isso, porque você não tem controle do que vai acontecer em relação ao ronco. Então, às vezes, avaliar esse paciente em conjunto e deixar muito claro para ele, assim, olha, o teu tratamento é uma cirurgia ortognática, mas talvez também você vai precisar de uma cirurgia ou em conjunto, em rinofaringe, ou uma cirurgia secundária em palato mole ou base de língua para poder te entregar o melhor resultado que você pode ter, né? A gente vê muito isso, por exemplo, um paciente com septo extremamente, com uma cavidade nasal extremamente disfuncional também, né? Você faz um avanço bimaxilar e a gente, com o bucomaxilo, não tem competência para tratar adequadamente o nariz. Não tem. Então, trazer, né, você para perto e poder operar esse paciente em conjunto, e aí numa cirurgia, claro, um pouco maior, mas você entregar um resultado melhor para esse paciente, aí sim é onde a gente eleva muito o nosso grau de satisfação, né? É verdade. É muito gostoso, né, trabalhar em equipe. O ronco, foi bom foi falado isso. Tô adorando essa conversa. O ronco, ele não é sinônimo de apneia, né? Ele é sinal de que tem uma obstrução na faringe, o ar chega ali e encontra essa obstrução que pode ser pequena, né? Mas já é o suficiente para provocar um turbilhonamento, e esse turbilhonamento do ar gera uma vibração, e a vibração gera o ronco. Então, quando a gente está fazendo um tratamento cirúrgico assim, a gente está visando tratar a doença, que é a apneia. Se a gente conseguir abrir aquela via aérea a ponto dele não ter mais repercussão em relação à fragmentação do sono e redução e queda da saturação de oxigênio no sangue, a gente está conseguindo tratar a doença, mas ele ainda pode ficar com um estreitamento que gere o ronco, né? Que fica ali um ronco residual. E aí eu falo para os pacientes: você quer ter certeza que com o tratamento você não vai roncar? Se você quer ter certeza, isso é importante para você, o único tratamento que pode te garantir isso é o CPAP, né? Aí não vai ser cirurgia faríngea, nem cirurgia esquelética, e nem aparelho intraoral, nem fono. É o CPAP, porque o CPAP vai colocar um fluxo de ar que vai passar ali laminar, não vai deixar nada vibrar. Então, com o CPAP você não vai roncar. Quando a gente está decidindo fazer o tratamento de outra forma, esse é um risco que a gente assume, né? E claro que depois de fazer o tratamento, a gente vai reavaliar e ver se tem como fazer um tratamento adicional para minimizar esse ronco, mas realmente não é uma promessa que a gente pode fazer. Excelente, né? Excelente. Ser honesto é ser muito importante. E para a gente também finalizar, para deixar muito claro, é a respeito de estabilidade, né? Acho que um ponto importante falar é que é uma condição que ela não passa, né? Então o paciente que ele é diagnosticado com essa condição, ele vai, se ele não tratar cirurgicamente isso, ele vai levar isso embora com ele para o caixão, ele não vai melhorar por acaso, né? E isso é uma situação que só vai agravando outras questões clínicas que a gente até falou no começo do vídeo, né? O tratamento clínico que você indica, ele precisa de revisões também, né? Como o CPAP, o aparelho intraoral, a gente tem que ter um controle eterno. Ele vai passar em consulta o resto da vida para controlar isso. A apneia, ela é crônica, né? Na maior parte das vezes você tem apneia, uma doença crônica igual hipertensão, por exemplo, e você vai precisar conviver com ela pelo resto da vida. Eu gosto de fazer um paralelo ali entre... As pessoas perguntam, tem que usar o CPAP para sempre?
O CPAP é o remédio da sua apneia, Sim. que é uma doença crônica. Tirou, Então, se parou. você optou por tratar com o CPAP, você tem que usar o CPAP para sempre. Claro que em qualquer momento a gente pode rediscutir a forma de tratar e traçar uma estratégia diferente, né? Mas a apneia é uma doença que pode evoluir ao longo da vida, e na verdade ela evolui, né? Não é que ela pode. Ela vai evoluir com o envelhecimento, ela pode se agravar ou melhorar com a variação de peso, né? Com outras doenças que podem aparecer ao longo da vida, por exemplo, um AVC, pode agravar uma apneia obstrutiva. Então, o paciente que tem apneia é um paciente crônico que precisa ser acompanhado para sempre, né? Aí a questão da cirurgia, assim, as pessoas devem te perguntar, cura a apneia? Muitas vezes sim, né? Polissonograficamente sim. A cirurgia faríngea também consegue, ou diminui expressivamente, mas eu não me sinto à vontade para falar em cura de apneia, porque a apneia não é uma doença só anatômica, ela é uma doença neuromuscular também. E não tem como a gente prever como que cada pessoa vai evoluir com o envelhecimento, né? E nem saber como que a saúde dela vai se comportar até o resto da vida. Então essa é uma promessa que eu não faço. Eu falo, a cirurgia, ela pode te proporcionar um período de tempo que não tem como a gente saber quanto tempo que vai ser, sem a necessidade de fazer um tratamento adicional com CPAP ou aparelho intraoral. Aí as pessoas também perguntam assim, o que é melhor fazer, a cirurgia esquelética ou a cirurgia faríngea? Aí eu acho que depende do caso também. Depende do caso, a avaliação que fez em conjunto, né? Da sua avaliação que você fez, da tua entendimento do caso, né? E se a alteração esquelética for maior, acho que esse é um paciente que faz sentido começar pela cirurgia esquelética, porque ele vai ter um benefício maior, né? E aí depois a gente faz uma reavaliação e vê a necessidade de algo adicional. Então o que a gente vê de estabilidade, pelo menos nas cirurgias de avanço esquelético, é que eu acho que se esse paciente não alterar muito o peso corporal dele ao longo da vida, né? Se esse paciente não tiver nenhuma alteração metabólica importante, né? Eu acho que ele tem uma boa chance de ter um prognóstico muito bom ao longo da vida. A gente tem que cuidar muito das palavras que a gente promete pro paciente, né? Porque às vezes a cura é uma palavra muito forte. E quando a gente até começou o vídeo, a gente falou que o motivo que faz esse paciente buscar a gente é uma piora da qualidade de vida. Então você quer melhorar a qualidade de vida dele. Isso não quer dizer que você está curando o problema. Você pode diminuir a ponto de que ele fique estável clinicamente, de que ele consiga produzir durante a vida dele, que ele consiga passar tempo de qualidade com a família dele, de que ele consiga ter uma boa qualidade de sono, né? E, claro, viva mais por não ter, né, uma sobrecarga de outras questões do corpo dele. O que você acha a respeito da estabilidade das cirurgias de faringe, de rinofaringe, de base de língua? Bom, a cirurgia faringe é uma cirurgia de partes moles, a gente fala isso, né? A gente divide em cirurgia esquelética, que vocês fazem, e cirurgia de partes moles. Então, o nosso resultado cirúrgico, ele é mais sensível à variação de peso, ele é mais sensível ao envelhecimento. Eu costumo falar para os pacientes, imagina que você tem ali uma barraca, né, de acampamento mesmo, e o tecido que recobre a barraca é do tamanho adequado para a estrutura da barraca. Só que você pega imagina agora que você tem uma barraca que a estrutura é menor, mas o tecido que recobre é maior. Então ali vai ficar com uma redundância de tecido, né? Não é incomum um paciente que tem apneia do sono ter uma deficiência esquelética. Então, quando a gente faz a cirurgia de partes moles, a gente não está mudando as dimensões do paciente, do esqueleto do paciente. O que a gente está mudando é fazendo uma reforma dentro daquele quarto, né? É aquela cortina que estava ali muito solta no meio do caminho, reposicionando o músculo e colocando numa posição que favoreça ali uma maior estabilidade. Então a gente não está mudando a estrutura, a gente está mudando o conteúdo. E a longo prazo, o que a gente sabe da história natural é que exista uma recidiva da apneia, né? Isso faz parte da história natural da doença, tanto para a cirurgia esquelética quanto para a cirurgia faríngea. Mas se esse é um paciente que já é esqueleticamente mais estreito, essa cirurgia faríngea, provavelmente ela vai ter um resultado a longo prazo menor, né, mais curto do que se o paciente tivesse feito uma cirurgia esquelética. Mas sim,
a gente não consegue dar um prazo, um número para o paciente, né? Tem paciente que opera e passa 10 anos bem, tem paciente que em 2, 3 anos vai ter uma recidiva, porque tem muitas outras variáveis. Eu acho que o importante é tentar, às vezes na nossa questão de honestidade excessiva, eu me identifico muito com você, a gente menospreza um pouco do que a gente está fazendo. O paciente vai assim, por que eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, em faringe, que eu sei que eu vou ter um pós-operatório ruim, né? Vou ter uma dificuldade de alimentação, vai doer, se eu não sei exatamente o quanto vai melhorar. É para ele entender que, na verdade, dificilmente para uma apneia, ele vai ter uma cirurgia isolada. Se ele for para o caminho cirúrgico, é muito difícil que ele tenha algo muito pontual que ele vai fazer e vai resolver. Geralmente são aqueles pacientes que têm tonsilas muito grandes, né? Que tem a amígdala muito grande, que tem a base de língua, a base de língua grande, mas que tem um bom tônus muscular. Esse é um paciente que vai responder muito bem à cirurgia faríngea, né? Mas é a minoria. São casos muito selecionados. A grande maioria, pelo menos do que eu vejo, esses pacientes se beneficiam muito de grandes, né? De associações de procedimentos. Por exemplo, faz um avanço esquelético, uma expansão de maxila, reconstrói válvula nasal para ter uma melhor permeabilidade via aérea, faz uma cirurgia nasal funcional, às vezes aborda a base de língua se for necessário, aborda a região de palato mole, avaliar clinicamente e falar para esse paciente, isso é muito importante para ele saber, né? Pelo menos, assim, o que a gente vê é que esses pacientes que eventualmente fazem uma cirurgia muito pontual, pelo menos pra mim, quando vem, os pacientes eles vêm muito insatisfeitos, claro, porque já passaram por outras cirurgias que não deu certo. Mas é que você tem um viés de seleção viés, exatamente, também, né? Porque o paciente que chega até você, ele tá disposto a passar por isso. É diferente do paciente do meu consultório, porque o paciente é só a porta de entrada, né? É aquele paciente que acabou de fazer o diagnóstico, que não quer usar o CPAP, ou que descobriu que vai ter que usar o CPAP. Quer tomar um comprimido pra ver se melhora. Estão tentando desenvolver, tem pesquisas promissoras aí na área de tratamento medicamentoso para apneia. Mas o meu paciente já é diferente do seu. Quando eu falo de cirurgia esquelética para ele assusta. O olho desse tamanho, assim, ele não quer fazer, ele assusta. Fala, será que nós vamos fazer um procedimento menos invasivo, operar a garganta? Não acho que seja menos invasivo. Acho que são cirurgias diferentes, né? Mas é uma cirurgia, uma recuperação difícil, com potencial de sangramento, né? Então, a minha conversão de paciente, mesmo quando eu acho que o paciente precisa muito, a minha conversão do meu paciente para um paciente que vai para cirurgia esquelética acaba sendo menor do que a sua. Eu acabo conseguindo converter mais paciente para cirurgia faríngea, mas não porque eu sou otorrino, porque eu tento. Eu tento. Quando eu acho que tem indicação, mas é porque o paciente acho que está menos maduro em relação às opções que ele tem. E depois de algum tempo ali, a gente fez um tratamento, né? Decidiu junto qual o caminho que nós íamos seguir. Chega num ponto que fala assim, ó, daqui não vai melhorar mais cirurgicamente, né? Você tem a opção de usar o CPAP ou considerar uma cirurgia esquelética, né? Aí os pacientes, eles acabam aceitando melhor a indicação. Excelente. Acho que para mim ficou muito claro, acho que é muito boa a conversa, né? Obrigado por ter aceitado vir aqui para a gente falar por tanto tempo, até mais do que o esperado. E acho que para os pacientes vai ser muito enriquecedora essa conversa, né? Para o paciente que está começando a entender o diagnóstico dele, que está já mais avançado de estudar possibilidades de tratamento, de diagnóstico. Estou muito feliz e obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu adoro um tratamento multidisciplinar. Adoro a relação profissional que a gente tem. O paciente sai ganhando sempre. Sai ganhando, com certeza.